Cultural Escola de Línguas Millennium. Próton Editora. Telespectadores, mais uma vez estamos no nosso programa O Homem Universal, que é organizado pela Sociedade de Psicanálise Integral ou Sociedade Internacional de Trilogia Analítica. A nossa sociedade tem a sua sede principal em São Paulo, na Avenida Rebouças, 3819. Nosso telefone 30323616 para aqueles que tiverem interesse em saber mais a respeito das nossas atividades, dos nossos livros, das nossas conferências. Outra maneira de nos acessar é através do nosso site www.trilogiaanalitica.com.br. Essa noite nós vamos estar falando de um assunto que toca direta ou indiretamente a todos os cidadãos desse planeta. O problema é a toxicodependência. As pessoas que são dependentes quimicamente do álcool, das drogas ou mesmo até muitas vezes de medicamentos. Mas essa noite nós vamos nos focalizar mais no assunto da dependência do álcool e da droga. A gente sabe que esse tipo de dependência ela existe há milênios e esse problema toca diretamente o ser humano, principalmente em dois níveis. No nível do consumidor, que através da ingestão desses químicos que agem diretamente nos nossos neurônios, mudando, alterando a química cerebral e o funcionamento dos nossos neurônios, das sinapses do nosso cérebro, eles fornecem uma ilusão de liberdade e de poder para a pessoa, como se os seus limites, as suas restrições, as suas censuras, então, fossem derrubados. E naquele momento a pessoa é capaz de sentir e fazer as coisas que em estado normal de lucidez ou de consciência não fariam. Por isso, a droga vem sido utilizada por homens, mulheres e hoje em dia, já desde a mais tenra idade, pode-se dizer, porque crianças até no nível primário, do primeiro grau, já começam a se utilizar desses recursos, infelizmente. Porque, na verdade, essa dependência, ela interessa principalmente aos indivíduos que comercializam a droga, os que têm o lucro com as drogas ou com o álcool. Portanto, esse interesse dos que comercializam, ele pode ter duas vertentes, a vertente econômica dos lucros e a vertente até do controle das mentes das pessoas, porque uma pessoa que está dependente, tóxico-dependente, ela deixa de lado qualquer atividade social consciente de atuação para que se modifiquem as injustiças sociais, para que a humanidade se torne mais consciente. A maneira de neutralizar os jovens revoltados, as pessoas insatisfeitas, é através da utilização das drogas. E isso já vem sendo feito desde há muitos séculos. É conhecida aquela guerra que a Inglaterra empreendeu contra a China por causa da questão do ópio, a guerra do ópio, porque os industriais ingleses na época já utilizavam dessa substância para que os seus funcionários trabalhassem de uma maneira mais obediente. Olá, Dr. Kepp. Seria interessante, né, fazer um pequeno histórico para localizar bem o motivo porque o ser humano atualmente entrou muito nesse caminho da decadência através das drogas, através da vida sensorial. Nós sabemos que a França sempre foi um país muito adiantado. E quando Sigmund Freud se formou médico em Viena, ele foi estudar com Charcot, porque ele sabia que na França havia lá um famoso professor que lidava com certos fenômenos, assim, pareciam meio sobrenaturais, que ninguém explicava de onde surgiam. Por exemplo, ele pegava pessoas até internadas nas clínicas de psiquiatria
E se a pessoa tinha um problema qualquer, até físico, por exemplo, tinha dificuldade de andar, ele hipnotizava e sugeria para a pessoa andar bem e a pessoa andava. E às vezes, ao contrário, a pessoa não tinha nenhum problema físico, ele hipnotizava, sugeria que a pessoa estava cega, que estava surda, que estava muda, como geralmente as pessoas, os hipnotizadores fazem nos programas de televisão, e a pessoa de fato acompanha, ela deixa de ouvir, ela deixa de ver, ela não consegue mais falar. Então o Freud, né, começou a ver que havia um mecanismo lá atrás que ele começou a chamar de inconsciente, mas ele no início via o inconsciente como uma negação da consciência. E mais tarde ele começou a pensar que seria uma instância, que o indivíduo teria uma espécie de formação inconsciente, como tem a memória, como tem os outros elementos na vida psíquica, a inteligência, os sentimentos, que também haveria um elemento assim inconsciente. E não que o inconsciente, como nós entendemos, a escola de Viktor Frankl entende, quer dizer, a escola de análise existencial entende, que a inconsciência é mais um processo de negar a consciência. Agora, a questão mais importante é que eu coloquei na descoberta mesmo do Freud, da Melanie Klein, que o problema maior do ser humano, que o torna cego, surdo, mudo, incapaz de agir na vida, é o problema, então, chamado da inveja. Eu, aliás, escrevi um livro, A Origem das Enfermidades, baseado exatamente nessa questão e que está havendo um grande sucesso nos Estados Unidos com a leitura deste livro e até recomendado lá pelos médicos, lá pelas pessoas que têm cuidado com a vida psíquica. Então, esse problema da inveja, eu mostrei que o que acontece na inveja, o indivíduo começa a ver a coisa ao contrário. Eu dou um exemplo aqui que esclarece mais como se passa a inveja na vida psíquica, porque a inveja é um sentimento, né? Não é um sentimento de querer o que o outro tem. Porque muitos pensam que na inveja a gente quer o que o outro tem. Por exemplo, o outro é rico, a gente quer a riqueza dele. O outro é sábio, a gente quer a sabedoria dele. O outro é trabalhador, a gente quer que a gente trabalhe como ele. A inveja é o contrário, é um sentimento de rejeitar o que o outro tem de bom. E esse sentimento, viu, Cláudia, interessante, o Gregório, um famoso pensador lá da Idade Média, falou que isso seria mesmo o pecado original da humanidade. E não questões sensoriais, né, como sexo, gula, dinheiro, porque esses elementos são secundários, já são consequências basicamente da inveja. Então veja aqui o exemplo que eu dei para esclarecer. Aí na inversão ocasionada pela inveja, o ser humano acredita que o sofrimento é um bem. Quer dizer, a pessoa que sofre, então essa pessoa consegue ir para o céu, ou então consegue tirar enormes vantagens da sociedade, etc. Aqui um segundo elemento, que o lazer traz uma enorme vantagem. Então, atualmente, a sociedade, as pessoas que estudam essa questão, os historiadores e as pessoas que estudam, por exemplo, a sociologia, principalmente na França, acham que nós chegamos a um período de lazer só. Do ócio, né? Do ócio. Essas pessoas acham que o mundo já teve todo o desenvolvimento que podia ter. É interessante isso, porque o desenvolvimento da humanidade é muito pequeno. Então, aquele Marcuse, ele acha que o ideal é o povo ficar se divertindo. Então, a gente sabe que o indivíduo que, por exemplo, passa um dia, 2, 3, com as crianças lá na Disneylândia,
eles ficam desesperados para ir embora. As crianças gostam, é claro, né? Então a Disneylândia causa até um desprazer muito grande nos adultos depois de 2, 3 horas. A gente que morou lá perto, né, na França, a gente sabe disso. Então, aqui, em terceiro lugar, veja, que o descanso causa bem-estar, né? A pessoa quer se aposentar, né? A pessoa tem 40 anos, aqui tem uma pessoa que tem 30 anos e já quer se aposentar. Então, são pessoas que pensam que sem fazer nada, então esse é o ideal de vida, aí vai viver 200 anos. E não que aí vai morrer mocinho, vai ter tudo quanto é doença, etc. Que só ação é que dá saúde. Aqui, em seguida, que o roubo é um benefício, o indivíduo acha que roubando ele vai ter a riqueza do outro. Não que roubando ele vai perder a riqueza, vai perder a integridade, ele vai começar qualquer tipo de delinquência, né? Ele vai ter uma vida horrível. Você quer dizer os golpes, né? Qualquer tipo de roubo, né? A corrupção, principalmente. Então, vamos continuar aqui, ó. A mentira, né? Que desenvolve a pessoa, ela mente, então vai... Se acha esperta, né? Acha que mentindo ela vai se relacionar melhor com os outros. Isso. Então, aqui eu marquei até o fim uma série de elementos. É a avareza, o egoísmo, o trabalho, é ruim, que o corpo não presta. Mas aqui também um outro esquema mostra isso de modo mais claro. Olha, veja aqui, filosofia de vida da sociedade. E veja se não é assim mesmo, que a grande vantagem na sociedade é o indivíduo ser arrogante, empafioso, né? Delinquente. Hoje, um cliente estava dizendo que quando tem um filme de bandidagem, ele torce para os bandidos. Isso. Por quê que a pessoa torce para os bandidos? Porque acha que a bandidagem é que dá lucro na vida dele. Mas, Dr. Kepp, eu queria só fazer um lembrete aqui. O indivíduo acha que a arrogância é bacana, mas ele não se admite arrogante, né? Isso. A delinquência é boa, mas ele nunca se admite delinquente. Quer dizer, é algo meio... Então vamos continuar, senão sai fora do tempo. A corrupção é boa, o roubo é bom, o assalto é bom, a mentira é boa, a inveja é boa, os vícios maravilhosos. O indivíduo viciado, que maravilha. Hein? Chega em casa, toma um baseado com a família toda, que é uma maravilha. Interessante isso. Voltando aqui, olha. Então, esse é o caminho das doenças. Então, os vícios... Aí que é a tal questão, né? O caminho da doença são os vícios. Agora, qual é o caminho da saúde, né? É o caminho do sacrifício, olha. Da virtude. Aqui, então o indivíduo acha, olha, que a desvantagem é ser bom, honesto, correto, caridoso, trabalhador, falar a verdade, ter afeto. Quer dizer, as virtudes são desvantagens. E os vícios, uma enorme vantagem. Agora, para conseguir realizar isso, de fato, exige um sacrifício muito grande. Ninguém consegue ser virtuoso assim, sem fazer nenhum esforço, né? Uma espontaneidade. Então, voltamos daqui a pouco. Pois é, essa noite nós estamos falando de um problema que, como disse anteriormente, toca a todos nós direto ou indiretamente. Porque a inversão é um processo que existe em todo ser humano, é inato, é inevitável. Ele só pode ser conscientizado para que seja relativamente controlado. Então, na verdade, esse processo de inversão ele se opera mais a nível do sentimento, porque na razão, na consciência, nós sabemos como a vida tem que ser, mas no sentimento nós reagimos ao contrário, de maneira invertida. Aliás, droga em persa quer dizer demônio, e demônio é algo figurado para exprimir o que acontece na vida de uma pessoa se ela entra pela senda da inconsciência, de rejeitar a consciência, de ver na visão
no conhecimento das coisas, algo negativo. E isso é talvez a principal chave do problema da inversão. Então muita gente bebe para esquecer, se droga para esquecer, para não pensar nos problemas e assim por diante. Portanto, Dr. Kepp, eu acho que esse conhecimento da inversão, sem esse conhecimento, ninguém consegue se libertar disso. Mas sabe, Cláudia, você fala, a pessoa bebe para esquecer, etc. Eu acho mais nessa questão da entropia. Eu estava vendo que, através de um estudo que esse telescópio americano está fazendo, Hubble, que eles focalizaram uma galáxia e lá descobriram 7 buracos negros, como se toda a galáxia estivesse sendo consumida. Quer dizer, o processo de destruição da natureza, que vem também espontaneamente, né? A natureza não é eterna, como Aristóteles pensava. Então, os minerais, as plantas, os animais e o ser humano caminham para a extinção realmente. Então, voltando aqui um pouco a essa questão da glória do ser humano, veja bem, se não é um processo de entropia. Olha o que eu escrevi aqui, na questão do que o ser humano pensa. A glória e degradação do homem, né? Que a glória do ser humano, ele beberam bastante, mostrar aos colegas que ele está bebendo bastante. Até em Viena, tem lá um concurso entre os universitários de ver quem pega 1 litro assim de vinho e bebe de uma vez. E muitos acabam morrendo com isso. Aqui, beber então é uma grande glória, fumar, se drogar é uma grande glória que o sujeito acha. Até muitos assim colocam droga no copo dos outros, né? Os outros que estão bebendo, para ver se vicia os outros, como se fosse uma grande vantagem. Veja aqui outro elemento, ser milionário, né? Arrogante, pretensioso. O indivíduo acha que ele ficando rico, o mundo vai se ajoelhar aos pés dele, e vai mesmo. E o mundo gosta dos drogados, gosta dos milionários, dos indivíduos que têm empáfia, que se colocam lá em cima, pretensiosos. E aqui, olha, um outro elemento, o narcisismo, o egoísmo, a luxúria, fazem aí até anúncio de televisão, né, para o indivíduo melhorar a sua capacidade sexual, a sua vida, pensando que isso vai dar uma grande glória para ele, uma grande felicidade. Aliás, esse é o grande problema da psicanálise, viu, Cláudia? Achando que é através da vida sexual, da vida, vamos dizer, genital normal, que a pessoa vai ser equilibrada. Agora aqui, olha, veja embaixo. Então, e o próprio do ser humano, né? A degradação do ser humano, esse é um conceito entrópico, mas que existe na sociedade. É uma entropia, uma ideia entrópica. Então, voltando aqui, que trabalhar é terrível, aborrecido, ajudar, se sacrificar. Então, que o indivíduo ser modesto é uma coisa terrível, humilde, onde se viu isso? Ele tem que ser arrogante, que ser caridoso não é bom, afetivo, abnegado, amável não é bom. Que o céu, está todo mundo lá voando com as asinhas, que coisa terrível que vai ser o céu. Enquanto que o inferno não, é calor, é farra. Todo mundo pensa assim. O céu do islamismo é cheio de odaliscas. Mas a ideia do ser humano é que o inferno é mais interessante para viver. Então vamos ver, né, a pergunta feita para técnicos no setor de drogas. Aliás, é um programa muito interessante sobre isso e as respostas que eles deram. O que pensa da pessoa que se droga, né? Primeira pergunta. Então nós vamos agora ouvir o doutor Marcos Romano. Ele é um dos palestrantes aqui nesse congresso, ele é diretor de políticas públicas da ABAD, Associação Brasileira de Álcool e Drogas. Doutor Marcos Romano, na opinião do senhor, qual é a sua opinião sobre as pessoas que utilizam álcool e drogas, que são viciadas nisso?
São viciadas, precisam de tratamento, precisam de ajuda. Elas são pessoas que muitas vezes estão usando álcool e drogas para se automedicar de problemas psicológicos ou físicos e que acabam se viciando, porque qualquer um que se começar a usar com muita frequência vai se viciar, né? E a partir daí fica muito difícil a pessoa sair dessa dependência do álcool e das drogas sozinha, sem ajuda. Então nós vamos falar agora com a doutora Zili Sloboda. Ela é médica social e epidemiologista nos Estados Unidos. Em que estado? What state are you I currently live in Ohio. The first question, doctor, is what is your opinion about people that use drugs and alcohol? I think we have to look at people who use drugs and alcohol, particularly those who become dependent on these substances, as people who have an illness, a chronic illness that really warrants long-term treatment. And I don't think that most in our society that we recognize that that's important. Mm-hmm. I think it's hard to state one reason why people use drugs. Mm-hmm. And I think that a process happens. People start using drugs, their brain, their bodies begin to need it, they become dependent on those drugs, and then they continue to use it. Now, a lot of people, there's a lot of information that say that people who have mental illness start using substances like that as self-medication perhaps, but I think that we cannot just classify drug users as one type of drug use. Então nós vamos agora ouvir o Dr. Bruce da Escócia, que é um psiquiatra, especialista nesse assunto de dependência em drogas e álcool. Dr. Bruce, what's your opinion about people that is dependent of drugs in general? So I think it's a mixture of the psychological and the physical, but very much against the background of issues like availability and the environment someone lives in. Very important to think about all these social issues as well as the physical ones. Então nós vamos agora ouvir o Dr. Ronaldo Laranjeira, ele é professor aqui da Escola Paulista de Medicina, Unifesp, e é também o presidente da ABAD, Associação Brasileira de Estudos do Álcool e Outras Drogas. Qual é a opinião do senhor sobre as pessoas que usam drogas e álcool, que são dependentes? Olha, acho que o que leva as pessoas a ficarem dependentes de várias drogas, né, é um conjunto de fatores, né, que a gente pode chamar de fatores de risco e fatores de proteção. Então, quer dizer, realmente é uma combinação de fatores que levam que as pessoas ficarem dependentes de uma droga. O que vai fazer também que vai ser uma combinação de fatores que vai fazer com que as pessoas deixem de usar. Então, pelos estudos que nós fizemos, aliás, um estudo que eu comecei em Viena também, na Europa em geral, né? Lá quando estávamos na França, na Inglaterra e nos Estados Unidos. O estudo que eu fiz para localizar a origem, assim vamos dizer, fundamental, de onde surge esse interesse que a pessoa tem para começar a tomar álcool, né? Começar a fumar ou então depois consumir drogas. Eu fiz um esquema que baseado na psicanálise freudiana mesmo. É uma descoberta feita naquele tempo em que o indivíduo neurótico, veja aqui, o indivíduo neurótico é um indivíduo assim infantil, é uma questão de infantilidade. Eu fiz aqui tipos de tratamento para os drogados, né? Eu fiz assim, por exemplo, nesta roda grande, que na nossa opinião, 80% do problema estaria na psicoterapia. Só a psicoterapia pode ajudar. Vamos dizer, 10% estaria aqui, ó, questão genética, 5%. E 15% estaria na terapia social. A pessoa deveria, infelizmente não existe, né, uma sociedade normal, mas a sociedade deveria se normalizar nesse sentido, se tornar mais adulta, né? E aí ajudaria o ser humano a deixar de ser infantil. Então, vendo aqui o total, aí, abre mais um pouco aqui embaixo. Aí, veja, o problema oral é o problema de 0 a 2 anos. É este aqui, esse problema principalmente, a fixação nessa fase,
é que leva ao consumo das drogas mais tarde. Uma pessoa que tem uma cabeça de 0 a 2 anos, que a criança tem essa idade, isso faz parte dela. Mas quando o adulto tem essa idade mental, aí ingere drogas. O problema de dinheiro é entre 2 a 4 e o problema genital é de 4 a 6. Então, o problema das drogas é atinente a uma pessoa, a pessoa mais infantil que existe. Quer dizer, falam até, né, que o cigarro é a substituição da chupeta e que a droga também seria, né? Seria a substituição da mamadeira, não só cigarro, como álcool também. Então voltamos daqui a pouco, né, Cláudia? Sim, até já. No programa de hoje nós estamos discorrendo a respeito do assunto de drogas que se constitui no maior problema da humanidade, ao lado dos problemas ecológicos, ao lado dos problemas de guerras, de fome, porque o problema do vício em álcool e principalmente nas drogas ilícitas tornou-se no mercado mais lucrativo da humanidade. Portanto, os indivíduos com mais ambição, mais fixados naquela fase anal que o Dr. Kepp mencionou anteriormente, eles se concentram mais na exploração da neurose dos outros seres humanos, que são mais fixados, portanto, num estágio mais infantil, mais nocivos para si próprios do que para os outros. E, geralmente, essas pessoas viciadas ou dependentes nesses químicos, elas têm uma ideia muito falsa sobre elas mesmas, uma ideia muito idealizada, que a droga, como disse o Dr. Kepp anteriormente, lhes confere assim poderes maiores, uma maior sociabilidade, maior inteligência, mais esperteza, e não percebem a entropia em que elas se encontram e que elas desenvolvem. Elas não notam que, na verdade, atrás dessa ideia fantasiosa e delirante mesmo, que a substância química traz, elas têm uma personalidade mais fraca, mais dependente, mais infantil, com maiores problemas e cada vez mais problemas do que qualquer outra pessoa. Mesmo a nível neuronal, muitas vezes os nossos neurônios ficam definitivamente prejudicados por essas substâncias, sem que a pessoa se aperceba disso. Então vamos ver, né, Cláudia, a origem desse problema segundo a opinião, né, dos senhores lá da psiquiatria. In your opinion, what's the main causes of this problem in this society? I wish I knew the answer to that question. I think there are many reasons why children, for instance, begin using drugs. It could be experimentation. They hear messages. They think that, after all, drugs do alter your state of mind, and drugs are many times are very pleasurable. It's whether they continue to use it that I think is really a serious issue that we don't understand. And certainly recent research that we looked at shows that most children stop using drugs. Most people stop using drugs. The ones that continue to use drugs seem to be those people that do seem to have more psychological problems, or they may be predisposed to using, particularly alcohol, because of a genetic predisposition, because it's in their family. O senhor acha que a pessoa fica doente psiquicamente por usar drogas, ou ela já busca as drogas por ter um desequilíbrio psíquico? Bom, isso é relativo. Desequilíbrio psíquico todos temos, né? Acho que uma pessoa 100% normal não existe. Mas é comum a pessoa buscar no álcool ou na droga um alívio para sentimentos desagradáveis, né? Como depressão, ansiedade. Isso existe. Mas as causas da dependência são múltiplas, né? Existem causas biológicas, causas psicológicas, causas sociais, ambientais, familiares, né? Para cada pessoa, um fator vai pesar mais do que o outro. Por isso que nem todos os casos são iguais. E cada caso deve ser abordado na sua individualidade. Todas as evidências mostram que a maior parte das vezes a pessoa fica dependente da droga, e a própria dependência
vai fazer com que a pessoa tenha um padrão diferente de busca da droga, vai ser um padrão onde vai buscar mais intensamente a droga, muito embora ela use, tenha problemas, ela não pare de usar, né? Então parece que a dependência em si é que vai ditar o padrão de consumo, não necessariamente uma característica de personalidade anterior. The question is, what's the cause of this problem, in your opinion? That's a very good question and a very difficult one, really. But I think what has been worrying us, particularly this century, and indeed the end of last century, is the increasing use of alcohol amongst young people, increasing use of all sorts of drugs. And I think that is a cause for concern. Why this should be, I think, has something to do with availability. Particularly for our young people now, it's very easy to get drugs in some countries, my own included, and it's very easy to get alcohol, increasingly easy. So I think that's important. There are also the kinds of values of the culture that are important. Parental example, for instance, if young people see their parents using alcohol in great quantities, it's hardly surprising that they copy them. And then I think there's sometimes something to do with the quality of life that young people have, the lacks of opportunities that makes getting drunk or getting stoned out of your mind seem the only kind of happy alternative when the environment itself is bleak and doesn't seem to offer opportunities. So I think there's a whole kind of mixture of things and some personal individual things. Agora, isto estamos falando sobre a procura inicial por drogas. Mas a sua pergunta é mais abrangente. A sua pergunta é, bom, e o que faz uma pessoa ficar dependente de drogas? Bom, aí existe uma pleiade de fatores que hoje nós podemos falar em fatores de vulnerabilidade, não é? E aí existem as vulnerabilidades genéticas, as familiares, as psiquiátricas, não é? E as culturais. Bom, eu acho que a questão da dependência química tem vários aspectos, várias coisas que interferem para uma pessoa se tornar um dependente, para ela procurar drogas, né? Uma coisa é a questão mesmo dela estar querendo um prazer imediato, né? Acho que essas pessoas que usam drogas são pessoas que buscam o prazer, um prazer físico, uma coisa mais sensorial, e principalmente no sentido de estar se alienando da realidade, né? Essa é uma coisa importante que a gente não pode deixar de levar em consideração. Mas tem uma outra coisa, que a pessoa que usa droga, ela tem uma ideia completamente errada de que ela está tendo um benefício com isso. Ela acha que porque ela está usando droga, ela está tendo algum tipo de liberdade, algum tipo de criatividade, alguma coisa especial, e que é uma ideia errada que ela tem, uma ideia invertida que ela carrega com ela, e que isso vai levar ao consumo. Nós sabemos que até Sigmund Freud usava cocaína quando ele tinha as dores, né? Naquele problema de CA aqui, tumor na garganta, e que ele tinha até uma certa esperança naquele tempo de que a cocaína fosse libertar a pessoa para manifestar fatos escondidos no inconsciente. Então, a questão das drogas é muito ligada até à questão dos medicamentos. Agora, eu gostaria que o Ortiz falasse alguma coisa. Ortiz, o senhor já foi viciado em drogas? Não, eu fui viciado em cigarros. Então foi. E deixei de fumar depois com a análise, realmente. Agora, o que eu noto, basicamente, é que existem muitos vícios, né, na humanidade. Tem pessoas viciadas na internet, tem pessoas viciadas em comer demais, em álcool, em cigarro, em drogas, ou na avareza, na ganância. Quer dizer, o ser humano parece que busca os vícios, como o senhor fala, é uma variedade enorme de fugas da realidade que a pessoa faz, mas a origem é sempre uma, que é essa inveja, né? Essa inversão de achar que isso traria benefícios, né? Uma aversão a uma conduta sã, né, que o ser humano tem. Enquanto não conscientizar isso, não vai resolver esse problema. O que o Ortiz falou é interessante, porque no cristianismo antigo, né, lá no século IV, quando houve aquele crescimento,
os monges, lá, os primeiros cristãos, achavam que a sociedade romana era tão corrompida que para eles terem uma vida cristã mais perfeita, eles teriam que se retirar para conventos. Daí aquele São Bento, né, ter feito o primeiro monastério lá perto de Roma, mas fora, né, fora do Borborinho, lá da cidade de Roma, para que o pessoal que frequentasse lá o convento ficasse mais ou menos isolado da corrupção social. Então, a Selma Kenzani, a senhora já foi viciada em alguma coisa na vida? Ou experimentou nada? Não, viciada eu não era, não, né? Mas eu acho fundamental que os jovens entendam essa questão da inversão psíquica, né, que o senhor tem explicado, e percebam a importância disso. Porque, além dessa questão, dessa falsa ideia de liberdade que o uso de drogas traz, assim, né, a um curto prazo, eu acho que tem também aquela questão que a juventude é o período dos grandes ideais de muitas pessoas. E essa ideia de usar droga já foi usada em muitos movimentos de jovens, e isso acontece até hoje, como uma forma assim de protesto contra o sistema. Porque o jovem desperta para viver num sistema que ele não está de acordo, que ele vê que é muito injusto, que ele vê que está assim com muita coisa errada para ser feita. E é incutida essa ideia que tomar droga vai fazer a pessoa protestar e contra o que está existindo hoje em dia. E isso é uma ideia muito errada, que inclusive acaba, né, com a mente dos jovens, quer dizer, acaba com as mentes pensantes. Agora, eu gostaria de dizer para os senhores que, evidentemente, as drogas, o vício nas drogas, veio lá do primeiro mundo, né? A gente não pode esquecer dos Beatles, lá na Inglaterra, que, através da música, eles trouxeram, então, esse vício lá da Índia, né? Que eles visitavam, e os jovens seguiam, evidentemente, eles eram grandes artistas. Eu falei isso para agora a gente entrevistar um sueco, que ele vai dizer para os senhores como é na Suécia, como era, pelo menos. Tá, então, eu ia falar isso, que na Suécia, né, o pessoal bebe muito. Acho que de droga não tem tanto. Depois a comunidade europeia começou a ter um pouco, que entrou mais, talvez, mas tem mais de álcool. O pessoal bebe muito na sexta-feira. Eu também bebia bastante. Aliás, na época lá, eu realmente parei depois de fazer psicanálise, né, com psicanálise integral. E é estranho, né, porque quando você para com um vício desse aqui, o pessoal acha estranho. Então, às vezes, o pai, inclusive, liga e fala, mas filho, você não bebe? Então, uma coisa que o pessoal acha importante, que dá alegria. E eu queria falar, isso bate muito bem com o senhor Dr. Keppen está falando de inversão, né? Porque na sociedade, assim, a gente sai, bebe bastante, talvez, né? Sai, acha que vai ser uma grande alegria, mas muitas vezes sai mais briga, o pessoal fica agressivo, as mulheres choram bastante, então realmente não é uma coisa assim de muita alegria, é mais inversão mesmo. E a sua conterrânea, né, a Kerstin, ela também era viciada em álcool, assim? Quando eu era jovem, eu bebia muito também, porque eu achei que era assim, uma alegria, um bem-estar, uma liberdade. Agora, conhecendo essa questão da inversão, dá para perceber claramente que é uma ideia totalmente invertida. É engraçado porque bebendo, a pessoa se sente, no momento, tem um prazer imediato, mas depois a pessoa se sente mal. Então, dá para ver essa questão da inversão. A pessoa procura o que faz mal. Questão da entropia, né? Então, voltamos daqui a pouquinho para o quarto segmento. Então, estamos aqui tratando com vocês o gravíssimo problema da dependência em álcool e drogas, que o ser humano vem dia a dia aumentando nesse problema.
E um dos motivos, evidentemente, que isso não foi devidamente tratado até hoje, é que esse é o maior mercado mundial, a maior multinacional que existe no nosso planeta, nem é a de armas, é a de drogas. O movimento que François Mitterrand mencionou já nos idos anos, final dos anos 80, era de acima de 500 bilhões de dólares por ano. E aqui eu tenho os valores datados do início da década de 90, portanto agora bastante aumentados, como foi citado aí nos nossos entrevistados, né? Os valores que circulam em dólares, por exemplo, a cocaína, só em Miami, 12 mil dólares, não, isso está errado esse dado, deve ser por... não, perdão, olha lá, 1 quilo de cocaína em Miami era comercializado por 12 mil, em Nova York por 120 mil dólares e na Europa por 330 mil dólares. Já 1 quilo de heroína é comercializado a 2 milhões de dólares. Portanto, a heroína, que é uma droga muito utilizada pelos europeus, fornece cifras astronômicas. Dr. Kepp, acho que vale a pena citar que o Oriente Médio, principalmente o Afeganistão, é um grande centro de drogas, de produção. Mas, viu, Cláudia, a gente não pode dizer que o pessoal toma droga, que os únicos culpados são os comerciantes, claro. Porque né, o álcool é livre, o cigarro é também livre, e as drogas deveriam ser, né? Assim desapareceriam esses cartéis, essas brigas tremendas que existem atualmente entre grupos, né, que querem ter assim, privação no tratamento e na venda das drogas. Eu acho que o problema principal está no povo. O povo precisa amadurecer. Que como o José Ortiz falou, o jornalista, até mesmo a televisão se torna uma droga, e não só a internet. Agora não vão desligar a televisão agora, né? Então, a pessoa dirige sempre, né, um vício ou para um campo ou para o outro, e ninguém escapa. E sendo que esse vício, assim, é muito mais rendoso do que o outro, e como a Cláudia citou, então é o motivo por que esteja em desenvolvimento tão grande. Então vamos ver agora a opinião dos psiquiatras sobre a terceira pergunta, a questão das psicoterapias. Olha, veja bem, a nossa opinião é que esse é o fundamental para resolver, inclusive, esse problema do ser humano. O senhor acha que a psicoterapia pode ajudar nesses casos de pessoas com esse problema? Sempre. Eu acho que não dá para abrir mão da psicoterapia nunca, acho que todos precisam. A modalidade de psicoterapia vai variar de acordo com a necessidade de cada paciente, mas é fundamental que, além de qualquer outro tratamento que ele faça também a psicoterapia. What we can do to solve this problem? I think, first of all, I think people need to be made more aware of how use of drugs, alcohol and tobacco really undermine a lot of what we think is very positive in our society. Children who use substances don't do well in school. They drop out of school. So that's a whole segment of the population that we're losing. How do you address it? I think it's a comprehensive approach. You need to have everybody involved in it, not just law enforcement. We really need to help our law enforcement brothers and sisters, not just the schools, not just parents. We all have to work together. Certainly we need to have really good long-term treatment of people who are dependent on drugs and recognize that it's a chronic problem. It's not going to be solved in 28 days or 30 days. They're going to have reinforcement when they go out into the community. It really needs to be an ongoing process. Nós vivemos num país que favorece o consumo de bebidas alcoólicas. Frequentemente, nossas práticas esportivas são promovidas por propaganda de cerveja. E há de se iniciar nacionalmente uma reflexão sobre aonde estamos chegando com esse tipo de postura. Quer dizer que o senhor acredita mesmo num fator educação, conscientização? Conscientização e favorecer a escolha sadia de um dado jovem e depois de um adulto. É um conjunto de fatores, né, que a gente não pode se
ficar só no indivíduo, né? O indivíduo ele vai ter que ter uma série de fatores de proteção que possa fazer com que ele não venha usar a droga e, se vier usar a droga, se livre da droga o quanto antes, né? Agora, a gente vai precisar realmente organizar uma rede de serviços públicos, né, no nosso país que possa facilitar a busca de serviços por parte dessas pessoas. Do you think that psychotherapy is important to help these people? Well, psychotherapy is both a big word and a big subject. There's never going to be enough psychotherapy around to deal with such a common problem. So I think we have to look for simpler approaches. But for some people who are very psychologically troubled, I think psychotherapy has a place. But I think for the majority, perhaps rather simpler behavioral approaches, psychological approaches, and sometimes even simple advice about health is enough to help change someone's habits. I think we need a concerted approach. It needs to not just be something that doctors or psychologists do, it needs to involve the whole community. We have to look at issues like availability, licensing of premises for alcohol, the cost of alcohol, and alternatives. What else is there for our young people to do? Eu acho que a psicoterapia é extremamente útil para tratamento de várias coisas e principalmente da dependência química. Por quê? Ela vai lidar exatamente com as questões que levam o indivíduo a procurar a droga. Agora, é claro, não é qualquer tipo de psicoterapia. Para funcionar de verdade, você tem que procurar uma psicoterapia que faça essa pessoa se responsabilizar pelas escolhas e pelos atos que ela tem, né? Porque quanto mais ela colocar a culpa dela usar droga fora dela, ela não vai conseguir melhorar. Ela tem que estar assumindo essa responsabilidade e, a partir disso, estar trabalhando com as dificuldades dela para ela poder ficar sem a droga. Então, a psicanálise trilógica, na verdade, é a ideal para estar lidando com esse tipo de problema, porque ela vai estar abordando todas as questões que levam ao consumo e à dependência da droga. Então, por exemplo, na análise trilógica você vai estar trabalhando com o indivíduo os problemas da consciência que ele não está querendo ter e que por isso ele está fugindo para as drogas, da inversão que ele tem quando ele acredita que ele está tendo algum tipo de benefício e que na verdade ele está procurando uma destruição para ele. Você vai estar trabalhando com a responsabilidade dele para ele não ficar se sentindo ou assumindo um papel de vítima da sociedade, de vítima de problemas, de colocar todas as culpas fora. E assim ele pode assumir o controle da vida dele, sair desse caminho de autodestruição que ele está escolhendo para ele, perceber, conscientizar o que ele está fazendo com a vida dele para poder reverter e tomar uma escolha. E outro diferencial importante é que a psicanálise trilógica também vai estar abordando todo o lado espiritual dessa questão. Então, a opinião geral é que a psicoterapia é muito importante para o tratamento, né, das pessoas viciadas, não só em drogas, mas em cigarro, em álcool, etc. Agora, voltando aqui ao esquema, vejam bem, essa é a nossa ideia, que a psicoterapia para os drogados teria que fazer parte de 80% do tratamento deles. E essa mudança social aqui, apenas 15%. Porque a pessoa pode, por exemplo, viver numa sociedade drogada, como são as sociedades europeias, as norte-americanas, né, os Estados Unidos e Canadá, e não ser viciada em nada. Então, aqui, voltando ao esquema, é claro que a genética também tem uma parte importante, o ambiente familiar, a pessoa na casa, vendo os pais tomando droga, etc., favorecendo, também tende a entrar nisso. Agora, eu gostaria de perguntar ao doutor Ademar, ele inclusive é médico, se aí não existe na medicina uma ideia muito miraculosa a respeito dos medicamentos. O que o senhor acha? A experiência que eu vejo é que todos os pacientes que são assim drogados, quando eles são tratados assim pela medicina, ocorre uma transferência, ele para de assim usar a droga, mas são dados outros medicamentos. Mas isso aí não resolve o problema, porque o que acontece é que não foi lidado com as questões básicas, está ligado à censura, à inveja, à megalomania. Então, no fundo, ele sai
de um processo que ele estava usando a oralidade para um outro que ele vai continuar tomando um medicamento. Então, ele só transferiu o problema, mas não foi resolvido. Então, será que tomando as drogas, por exemplo, da medicina, o efeito também não é mais desastroso? Porque aí, né, entre uma droga e outra, né, o vício é o mesmo. Em alguns casos, Dr. Kepp, a metadona foi utilizada alguns anos atrás, principalmente nos anos 90, ela era muito popular na Europa e nos Estados Unidos, mas a metadona se comprovou de muita ineficácia e até certo ponto provocava uma dependência mais dolorida depois para se desfazer dela. Portanto, eles estão gradativamente tentando substituir a metadona por outros medicamentos. Mas a gente sabe que se não é analisada a causa psicológica e social, então esse problema de transferência de dependência, ele se torna contraproducente. E o Henrique, o que acha? Tem alguma ideia sobre a questão das drogas? Tem 1 minuto só. Onde vai a corda, vai a caçamba. Normalmente, a pessoa drogada, ela segue um paradigma, isto é, ele vê por todos os cantos aquele uso indiscriminado da droga e ele também embarca nesse mesmo barco. E, normalmente, é como uma caçamba inteira de drogas que ele vai levando e vai distribuindo para todos. E não consegue se libertar disso. Ele cada vez mais se afunda e talvez ele pode se comparar a um poço muito fundo, que esse buraco negro do universo, onde todo mundo vai se afundar um dia. Então, como o Henrique falou, existe assim na sociedade um incentivo muito grande e que só a sociedade tomando consciência, quer dizer, cada um tomando consciência desse mal nefasto, né, que causa as drogas, não só no ambiente social, trabalho, etc., mas na saúde da pessoa, é que será possível, né, resolver o problema. Então, vamos tratar do assunto o mais que possível. Até a semana que vem.